Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Rubens, bem-vindo ao nosso canal das nossas ministrações Bíblia Aberta. E a minha Bíblia encontra-se aberta no livro de Juízes, no capítulo de número 1, a partir do verso número 6. E Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam comida debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu em Jerusalém. A história desse rei chamado Adoni-Bezeque é uma história que nos ilumina numa anulação que possa ocorrer em nossas vidas. Adoni-Bezeque tem um significado. Adoni ou Adoni significa Senhor. Lembra quando chamaram Jesus de Adonai, Senhor? Adoni significa Senhor. E Bezeque significa disseminação, ou extermínio, ou anulação. Era um homem que anulava ministérios de outras pessoas. Adoni-Bezeque, um rei maligno, ele apanhava outros reis de outras nações, de outros povos, e ele não queria apenas matar, ele queria envergonhar, anular, humilhar. O pior não é ser morto, o pior é requintes de crueldade, humilhação e depois disso a morte. Adoni-Bezeque, ele apanhava pessoas e anulava o ministério dessas pessoas. Um polegar cortado perde o direito numa comunicação naquela época. Desde aquela época até a época de Roma, o anular assim era vida, assim morte. Com seus dedos, os reis tinham a sua forma de se expressar e a sua linguagem. Os seus pés anulados não conseguiam mais ficar em pé. Uma pessoa que tem o seu polegar do seu pé decepado por algum acidente, essa pessoa não consegue mais ter um equilíbrio no seu físico e no seu corpo. Imagine uma mão, você pode perder qualquer um desses 4 dedos, que nunca vem acontecer isso. Mas se perder um desses dedos, você ainda tem facilidade de poder pegar as coisas. Porém, se esse dedo for aniquilado, a mão torna-se inválida. Disseminação, anulação, extermínio, é o que aquele rei fazia, é o que ele experimentou. Mas o que isso tem a ver conosco? Que lição ou quais lições nós podemos tirar desse texto para nós? Bíblia aberta, em Êxodo capítulo 29, verso de número 20, nos fala sobre essa questão de anular o polegar. Diz assim: sacrifica o carneiro, toma do seu sangue, põe sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o grande artelho do seu pé direito. Esparrame o sangue sobre o altar ao redor. Quem era Arão? Sumo sacerdote. Os seus filhos, sacerdotes. Em outras palavras, eles eram os pastores da época. Eles tinham o comando espiritual, a responsabilidade de ministrar, de ensinar, de pregar. Os sacerdotes eram servos de Deus que traziam ao povo a vontade de Deus, ensinavam os desígnios de Deus ao povo. Então, os seus dedos eram ungidos das mãos e dos pés. Dedos ungidos, consagrados e abençoados, representam uma
posição de autoridade espiritual. Representa uma posição de ser um servo do qual está ministrando debaixo de uma unção do Espírito Santo do Senhor. Os dedos ungidos dos sacerdotes davam condições deles entrarem no altar e ministrarem e fazerem a vontade de Deus. Se o dedo de um sacerdote fosse anulado, a unção sobre ele estava comprometida. Agora vamos pensar no sentido espiritual. Muitas pessoas que servem a Deus, muitas pessoas que ministram na casa do Senhor, muitas pessoas que são pregadores, evangelistas, diáconos, os obreiros na casa do Senhor, eles têm uma chamada e têm uma unção do Espírito Santo sobre a vida deles. Mas existe um espírito chamado Adoni-Bezeque, ou seja, aqueles que querem anular, cortar, aqueles que querem exterminar uma unção, uma chamada ou ministério, pairando sobre a vida de muitas pessoas. Como que isso é feito? Quando você que é um ministro, é um pregador, um diácono, você que é um obreiro, um músico, um levita, você que está trabalhando na casa e na obra do Senhor. Quando alguém de autoridade sobre a sua vida começa a te perseguir, começa a colocar você numa posição de uma enfermidade espiritual, você está sendo anulado. São pessoas que são levantadas para trazer tempestades ministeriais. Por exemplo, eu como pastor, se der uma palavra dizer a você, olha meu irmão, você não tem condições, você não sabe fazer, você não sabe pregar, você não sabe orar. Olha meu querido, você não tem conhecimento, você não é chamado para isso. Não pregue mais, não evangelize mais, não cante mais, você é desafinado. Não ore mais, você não sabe orar, não ensine mais, você não conhece a Bíblia. Eu acho que você não nasceu para isso, você não tem condições de fazer isso. Sabe o que eu estou fazendo? Estou anulando o seu ministério, a sua chamada. E se isso entrar no seu coração, você começa então a murchar, os seus polegares começam a ser contaminados. Não deixe ninguém levantar nenhuma voz para anular a sua vida. Se foi o Espírito Santo quem te chamou e quem te anulou, faça aquilo que ele te ordenou. Seja um servo de Deus e não um servo dos homens. Bíblia aberta, que o Senhor te abençoe. Até a próxima.